E voltando a falar do filme Tropa de Elite, o filme Tropa de Elite foi acusado de ser fascista, de pregar a tortura policial, de ser um filme de direita. Eu abstenho, como é que fala, de comentar esses fatos, porque para mim, o filme Tropa de Elite, o que ele contribuiu mais foi trazer para o público a discussão do papel do usuário de drogas. Porque a grande mensagem do filme Tropa de Elite foi questionar o que a sociedade pensa que o usuário de drogas faz na movimentação do tráfico de drogas. Então, o que acontece? Se você passa a enfrentar o crime como uma luta do Estado contra o criminoso, entre aspas, né? Você tende a ver o Estado como representante do bem e o criminoso ou a pessoa que pratica o crime como representante do mal. Então você se esquece que nesse meio do caminho tem o próximo, que tem o usuário de drogas. Muitas famílias da sociedade têm um usuário de droga. E o usuário de droga, muitas vezes, ele é acusado de ser vilão, mas em alguns casos, em muitos casos, né, ele é doente. Vai ser a psicologia que vai poder, ou a psiquiatria, com esse crescimento da aplicação das drogas sintéticas. E aí eu posso falar o caso concreto do crack, que entrou em Minas Gerais mais ou menos no início da década de 90. O crack é uma droga muito violenta, uma droga que destrói a pessoa. E ao contrário da maconha, que é uma droga que ainda não existem tantos estudos que comprovem o caráter destrutivo dela, a maconha tem um potencial vulnerante. Se a pessoa já tem uma vulnerabilidade para ter algum problema psicológico, alguma doença mental, a maconha é uma porta de entrada. Mas ela não tem o potencial devastador que o crack tem. E você pode acompanhar pela televisão a maioria desses crimes violentos que são noticiados. Quando o usuário mata o familiar para roubar droga, para comprar droga, ele era usuário de crack. O crack é devastador. Então acontece, você não pode encarar uma pessoa que precisa de tratamento psicológico ou tratamento médico como um inimigo, como um soldado, entre aspas, do mal. Ele tem que ser buscado e trazido para o nosso lado. E não é com a visão de inimigo, do bem contra o mal, que você vai solucionar isso aí. A polícia mineira, ela compreendeu isso. Ela está, a polícia militar principalmente, trabalhando com um novo modelo chamado policiamento comunitário. A polícia não se vê mais como um enfrentamento com a sociedade. O policial, ele não é treinado para enfrentar a sociedade. Ele é treinado agora para resolver o conflito. Então, esse modelo de policiamento comunitário, ele está buscando romper esse paradigma da luta do Estado contra o inimigo, né? O inimigo. Então, você tem aí, então, próximo slide. Uma afirmação que esse conceito de prevenção é um conceito aberto, e é onde eu faço essa crítica, né? Dizendo que não basta apenas reprimir, que é necessário se antecipar ao mesmo. E aí, uma das grandes críticas para o direito penal. O direito penal, ele só busca as consequências. O que é o crime? Quais são as fases do crime? Para a moderna teoria aí. Basicamente seria o quê? 4. A cogitação, os atos separatórios, a execução e a consumação. O direito penal, ele só pune a consumação, regra geral, a execução, na modalidade tentada,
E, eventualmente, os atos separatórios, quando eles são elevados a uma categoria independente de crime. E aí você tem aqui a violação do domicílio, né, no furto. Eu me lembro até de um caso muito insólito aqui de Valadares, né? Um caso de 8 anos atrás, que o ladrão havia entrado num apartamento no Vila Isa e a dona demorou para chegar e o ladrão deitou na cama e dormiu. E quando a dona chegou do apartamento, o ladrão estava dormindo lá na cama dela. Mas olha, ele foi condenado depois por violação do domicílio. Esse ele já tinha consumado. O ato separatório do furto, ele nem tinha começado. Então, você tem que o direito penal, ele atua nas consequências, na execução e na consumação. A criminologia já busca antecipar isso. Ela já busca tentar inibir no indivíduo a prática do crime. Então você tem aí a prevenção do crime em sentido estrito. E ela é algo mais que castigar ou dificultar o seu cometimento. Ela é uma intervenção dinâmica nas diversas causas do crime. E aí uma coisa que se pergunta, uma grande pergunta, é como que vamos resolver a questão do tráfico de drogas? Se existe... E aí houve, como é que fala, recentemente, uma mudança aí na lei de tóxico, onde a nova lei de tóxico, ela despenalizou a figura do usuário de drogas. E isso foi feito sem um debate maior pela sociedade. Porque o usuário de droga ela é uma figura importante que movimenta a máquina do tráfico. E nós temos o problema seguinte, às vezes, o usuário de drogas procura a justiça ou o Ministério Público buscando uma ajuda para se desintoxicar. E o Estado não tem essa ajuda. O Estado não tem a verba suficiente para ajudar todos os usuários de drogas que querem resolver esse problema. Então, quais são as abordagens, então, entrando na parte principal da palestra, para a prevenção do crime? Você tem, então, a prevenção do crime primária, você tem a prevenção secundária e você tem a prevenção terciária. Essa distinção que o Kaplan fez, ela é baseada em alguns critérios. Na maior ou menor relevância etiológica dos programas, nos destinatários, nos instrumentos e mecanismos que utilizam, nos seus âmbitos e nos fins perseguidos. Eu posso antecipar para vocês que a mais importante é a prevenção primária. Mas ela dura muito tempo para funcionar. Ela demora para funcionar. Então o que acontece? Seria o quê? É aquela prevenção geral. Nós vamos investir em escola, dar trabalho para as pessoas, e aí com o tempo elas vão saindo daquela pobreza, da mendicância. Nós vamos resgatar os direitos dessas pessoas e o crime vai diminuir. Se você pegar as estatísticas da violência no Brasil, logo que o Plano Real foi implantado, por coincidência ou não, houve uma redução da violência. Houve um equilíbrio ali naqueles primeiros anos, houve uma redução da violência. Depois voltou a ser como estava sendo antes.